Pronto. Vamos lá, pessoal. Bacana, né? Vamos lá, pessoal. Vamos fazer uma live rapidinho. Legal. O grupo Foca, bacana. Convida aí seus seguidores aí, Foca. Vamos lá, para a gente começar aqui a falar de uma questão que é muito relevante, que pode cair na sua prova de delegado de polícia. Tá bom? Pessoal, na verdade eu vou fazer uma dica rápida. Vocês sabem como é que eu faço as minhas lives. Eu procuro não ficar, opa, delegado Cleopas, bacana, bacana. Convida aí os seus amigos. Olha, eu, inclusive, pessoal, tava com ele aqui agora há pouco. Eu indico aí o livro do professor Cleopas, o manual Delegado em Ação. Manual Delegado em Ação. Muitas das minhas lives, uma das doutrinas que eu consulto é o livro. É esse livro porque traz assuntos específicos para delegado de polícia. Inclusive trata desse assunto que eu estou tratando, que eu vou tratar para vocês agora de uma maneira bem didática. Está lá no livro do delegado Cleopas. Inclusive os fundamentos que eu trouxe tem na doutrina, mas ele resume lá no livro dele, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Primeiro a gente vai fazer uma questão muito sucinta. Vamos ver, Jorge. Vamos pensar junto. Tá? Se eu for fazer uma prova para delegado, você vai ter que elaborar um pouco o seu pensamento. Primeiro vamos pensar, pessoal. Imagina que você está lá na sua fase oral e é perguntado para você qual a natureza jurídica da fiança. E aí, pessoal? Qual a natureza jurídica da fiança? Primeiro, eu gosto de explicar o que é natureza jurídica, porque eu sempre queria que me fosse explicado o que é isso, né? E, em síntese, podendo resumir, sempre que te perguntaram o que é a natureza jurídica de um instituto, a pergunta é o seguinte: aonde está esse instituto e o que ele significa para o direito? A pergunta é essa. O que esse instituto significa para o direito? Pessoal do Saber Direito presente, que eu estou vendo aqui embaixo também, obrigado aí pela presença, compartilha aí com os seguidores, vamos tentar fazer uma live bem rapidinha. Então significa isso, pessoal, natureza jurídica. O que significa o Instituto da Fiança, né? Então, pessoal, você vai ter que responder o seguinte, imagina, você vai ter que discorrer conhecimento. Eu sempre deixo as lives no próprio Periscope, tá? Mas vamos lá. Primeiro você vai ter que discorrer conhecimento e falar assim, olha, a fiança, antes da Lei 12.403 de 2011, tinha uma natureza e após a Lei 12.403 de 2011, para a maioria da doutrina, adquiriu outra natureza. Explico melhor. Antes da Lei 12.403 de 2011, que é uma lei que eu já falei em outra live, tem um propósito nitidamente desencarcerador, essa é a finalidade dessa lei, a fiança era tida apenas como uma medida de contracautela à prisão. Ou seja, era apenas para quê? Para você retornar ao estado de liberdade do preso em flagrante. Era isso que se destinava à fiança e era essa a sua natureza jurídica. Com a Lei 12.403, por que essa natureza jurídica foi alterada? Porque, além de ser medida de contracautela à prisão em flagrante para restaurar a liberdade do preso, ela é prevista como medida cautelar alternativa à prisão de forma autônoma no artigo 319, inciso 8. E essa nos parece a posição da melhor doutrina, que após a Lei 12.403 de 2011, a fiança passa a ter natureza híbrida. Então, antes da Lei 12.403, medida de contracautela, prisão em flagrante. Depois da Lei 12.403, natureza híbrida, medida de contracautela, prisão em flagrante e medida cautelar alternativa à prisão autônoma na forma do 319, inciso 8. Então, pessoal, essa é a natureza jurídica da fiança. É de natureza híbrida, por causa da cautelar, tá bom? Por causa da cautelar. Então, vamos lá. Pessoal. Eu vou ler para vocês uns dispositivos que são atinentes a esse tema. Artigo 325 do Código Penal. Eu vou ler para vocês. Valor da fiança será fixada pela autoridade, que é conceder nos seguintes limites. É mais dirigido ao delegado, né? Por quê? De 1 a 100 salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade no grau máximo não for superior a
4 anos. Então, em regra, o delegado trabalha com esse inciso 1 a 100 salário mínimos, porque fala lá, não superior a 4 anos. Cuidado, pessoal, com a posição que eu já explicitei aqui em outro vídeo, do professor André Nicoliti e do desembargador Paulo Rangel, no sentido de que o delegado de polícia ele continua tendo atribuição de aplicar fiança nos crimes apenados com detenção, ainda que superiores a 4 anos. E citei aqui para vocês o crime previsto na Lei 8.137, no crime contra a economia popular, salvo engano, artigo 7º, inciso 2. Por quê? Porque eles dizem o seguinte, olha, tá lá no outro vídeo isso, vai lá ver o outro vídeo. O propósito da lei é desencarcerador. E não faz nenhum sentido, professor Ailton Zucchi, jogando duro, convida aí os seus seguidores, não faz nenhum sentido uma lei que tem um propósito desencarcerador conceder o mais, que é o crime apenado com reclusão, e não conceder o menos, que é a detenção. Então, pela teoria dos poderes implícitos, o delegado estaria autorizado a aplicar também fiança nos crimes apenados com detenção, ainda que superior a 4 anos. Esse entendimento não é pacífico, mas é o entendimento do professor Paulo Rangel e o entendimento do André Nicoliti, mas que não é o melhor para você colocar numa prova objetiva. Numa prova objetiva, fica com o texto da lei. Tá bom, pessoal? Então, vamos prosseguir. E ainda diz aqui, ó, e aí que a gente vai chegar lá. Se assim, no parágrafo 1º, se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser, inciso 1, dispensada, na forma do artigo 350. O inciso 2 fala que ela pode ser reduzida em até 2/3, e o inciso 3 fala que ela pode ser aumentada em 1000 vezes. O artigo 326, então, repara, pessoal, que quando fala de dispensa no inciso 1, fala especificamente do artigo 350 do Código Penal. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. O artigo 326, ele dá os critérios, as balizas para o delegado de polícia verificar o aumento ou a redução da fiança, e aqueles que entendem também a dispensa. Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna. Repara, pessoal, condições pessoais de fortuna é um dos aspectos a ser analisados, mas não é o único. Vida pregressa do acusado, circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas no processo final até o seu julgamento. Agora, pessoal, vamos fazer uma referência ao 350, e que nem eu estou vendo aqui dizendo, delegado não dispensa, mas reduz. Com que base está esse entendimento, pessoal? Com que base está esse entendimento? É a primeira corrente. Eu trato logo que o tema é divergente. Não é pacífico, como alguns estão querendo colocar aqui. É divergência. Tem divergência na doutrina. Para uma primeira corrente, como o artigo 350, que é o caso de dispensa, o inciso 1 faz referência expressa a ele, menciona o juiz, somente o juiz estaria autorizado aos casos de dispensa da fiança. Tá bom, pessoal? E esse talvez seja o melhor para marcar numa prova objetiva, tá bom? Numa prova objetiva de marcar, porque você fica ali com o texto frio da lei. Agora, pessoal, cuidado, porque numa prova para delegado de polícia, notadamente numa segunda fase, tem doutrina que vários delegados se filiam, eu digo que quase todos eles, no sentido de que o delegado pode dispensar a fiança. Pode, no caso de notória penúria e pobreza do autuado. E eu vou apresentar aqui os 3 argumentos dessa doutrina. O primeiro argumento, o respeito aos direitos e garantias individuais do cidadão são devidos a todas as autoridades, e não somente um juiz. E, nesse sentido, você pode perfeitamente fazer uma analogia do 350 para permitir a aplicação pelo delegado de polícia. Esse é um primeiro argumento. O segundo argumento, no que tange a matéria que trate de liberdade das pessoas, a interpretação que deve prevalecer deve ser a mais favorável ao autuado ou ao acusado. Terceiro, pessoal,
A prisão em flagrante, e esse é o argumento do professor André Nicoliti, que está na banca para delegado de polícia aqui do Rio de Janeiro. A prisão em flagrante, ela se destina na conversão para preventiva. Então, se o juiz, nas penas até 4 anos, né, ele não pode decretar a preventiva nos termos do artigo 313, inciso 1, que fala lá, ó, nos termos do artigo, olha o 313, nos termos do artigo 312 desse código, ele tem que ser interpretado ao contrário senso. Será admitida a decretação da prisão preventiva. E aí, veja a contrário senso, não será. Nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Então, veja bem, ele só pode decretar nesses casos, significa que menos ele não pode decretar. Então, diz o professor André Nicoliti, bom, se o juiz sequer pode decretar preventiva nesses casos e a prisão em flagrante se destina a ser convertida em uma preventiva, por que motivo você teria que forçar o pobre ao cárcere meramente para esperar uma isenção pelo juiz? Esse é o argumento utilizado pelo professor André Nicoliti. Fiz esses 3 argumentos. E para quem falou que era muito fácil a primeira corrente, a corrente da literalidade do artigo 350, eu falo que tem enunciado aqui do Congresso Jurídico dos Delegados de Polícia. O primeiro Congresso Jurídico dos Delegados de Polícia, realizado no ano de 2014, editou o seguinte enunciado, o enunciado 6. O delegado de polícia poderá, mediante decisão fundamentada, fundamentada em quê? Em todos aqueles outros elementos, não apenas na pobreza, tem que ver periculosidade, vida pregressa, poderá dispensar a fiança do preso para não recolhimento ao cárcere do pobre. Tá bom, pessoal? Ô Georges, aqui no Rio de Janeiro isso é amplamente aplicado, tanto é que tem o enunciado 6. Já vi alguns casos, alguns juízes e promotores extraírem cópias para verificar essa conduta do delegado de polícia, e em outros casos aceitaram perfeitamente. Então, como eu digo, é uma questão polêmica. É óbvio que se você for fazer concurso para a magistratura e para o Ministério Público, você vai adotar a literalidade do 350, dizendo que o delegado não pode. Mas não é menos óbvio de que você realizando um concurso para delegado de polícia e também discorrendo numa segunda fase da Defensoria Pública, parece-nos que o melhor entendimento é aquele em prol da liberdade. E por isso, pelos argumentos já explicitados, o delegado de polícia poderá dispensar a fiança nos casos do indiciado notoriamente pobre. Tá bom, pessoal? Então fica aqui a live, eu apresentei os 2 posicionamentos, eu apresentei os argumentos. Lembrando, pessoal, que essa segunda posição, para quem está fazendo concurso para delegado de polícia, numa segunda fase, você tem que pegar ali os artigos que os articulistas delegados têm escrito.